Passo agora a palavra ao representante da indústria, presidente executivo da Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica, ABIN, Humberto Barbato. Muito obrigado, senador Lindenberg Faria. Muito obrigado, deputado Betinho Gomes, pelo convite para poder vir conversar aqui no BNDES, nessa audiência pública de tamanha relevância para a discussão de um tema importantíssimo para a indústria e que tem nos preocupado ultimamente em função das consequências que isso poderá trazer ainda para a desindustrialização do nosso país. Eu quero cumprimentar todos os presentes, os meus companheiros de mesa, e dizer que eu vou me ater, efetivamente, a discutir as consequências que nós enxergamos com a introdução da TLP, até porque não nos compete, como indústria, encaminhar a discussão da política macroeconômica. Mas me parece que nós temos, sim, a capacidade de fazer essa avaliação das suas consequências e é nosso dever zelar para que a gente consiga, efetivamente, diminuir e, pelo menos, tentar evitar que a gente continue esse seríssimo processo de desindustrialização que já se instalou há algum tempo no país. As empresas do setor eletroeletrônico, de todos os portes, utilizam as linhas e programas do BNDES não somente como tomador de recursos, mas principalmente como fornecedor de grandes equipamentos, máquinas, sistemas e componentes. A possibilidade de oferecer linhas de financiamento do BNDES para os seus clientes é fator fundamental e decisivo para garantir a concorrência com produtos importados. O setor eletroeletrônico, em particular, das empresas que fabricam equipamentos de infraestrutura, grandes empresas, algumas que são centenárias no Brasil, têm a responsabilidade, sim, de fornecer os equipamentos, como, por exemplo, para os grandes leilões de energia elétrica que nós temos tido e que, aliás, têm sido bastante bem-sucedidos. Entretanto, nós não podemos esquecer que essa indústria que está instalada no país há tantos anos e que vem fazendo esses fornecimentos na área de geração, transmissão e distribuição de energia de maneira muito competente, é uma indústria que está, há muitos anos, sofrendo uma concorrência seríssima por parte de países estrangeiros que, evidentemente, têm no mercado brasileiro uma possibilidade e um potencial de expansão dos seus negócios bastante importante. E isso fez com que a indústria de infraestrutura, a indústria que fabrica esses equipamentos, fizessem a lição de casa e tratassem de, como nós costumamos dizer, do portão da fábrica para dentro, efetivamente serem bastante competitivas. E isso tem ocorrido, muito embora com todas as dificuldades que nós tenhamos, por vezes em função de uma legislação trabalhista que agora está sendo atualizada, felizmente, em função de alguns aspectos de insegurança jurídica que, efetivamente, somos obrigados a competir, mas que esperamos que, gradativamente, possamos ir superando gradativamente. Agora, é impossível nós competirmos com os estrangeiros do portão para fora da fábrica se nós também não tivermos uma taxa de juros que seja efetivamente conveniente em disputa com os concorrentes internacionais. Em muitos casos, esses financiamentos do BNDES é que irão garantir a permanência dessas grandes empresas no Brasil nas áreas de infraestrutura. O aumento da taxa de juros para financiamentos do BNDES, que ocorrerá com a substituição da TJLP pela TLP, inibirá ainda mais os investimentos que já vêm recuando nos últimos anos, em decorrência principalmente das crises econômica e política que o país atravessa. Eventualmente, pode ser que esses investimentos eles não caiam efetivamente, como, por exemplo, nos grandes leilões, acabem acontecendo.
acabe acontecendo financiamento estrangeiro, sim, para a implantação dessas grandes linhas de transmissão no país. Entretanto, não vai ser com a indústria local abastecendo. Então, nós vamos perder a oportunidade de verificar o crescimento do país utilizando a indústria aqui instalada, uma vez que a concorrência internacional é bastante severa. No caso do setor elétrico, até 2013, os investimentos em ativo fixo das indústrias representavam cerca de 3% do faturamento líquido. Até respondendo ao presidente Paulo Rabelo, eu diria que, nesse segmento, há muitos e muitos anos, nós observamos que o investimento em relação ao faturamento das empresas, ele é de cerca de 2,5% a 3% anual. Entretanto, nos últimos 2 anos, esse percentual recuou para 1,8% em 2016 e deverá ainda ser reduzido ainda mais em 2017. A nossa projeção é de que, no máximo, cheguemos a 1,7% do faturamento e considerando-se ainda a queda real de faturamento que nós estamos tendo em função da queda de mercado. Portanto, o aumento da taxa de juros para investimentos produtivos agravará ainda mais esse quadro, acarretando em aumento do desemprego e atraso maior na retomada da atividade. Observa-se que o número de empregados do setor eletroeletrônico terminou o ano de 2016 com 232.800 empregos diretos, 15.300 abaixo daqueles que nós tivemos no final de 2015, que foi de 248.100 empregos, e 60.800 a menos do que o resultado final de 2014, quando nós tínhamos 293.600 empregos diretos no setor. Conforme os dados recentes do CAGED, o setor eletroeletrônico ainda reduziu, no mês de junho de 2017, foi reduzido em 888 vagas. Esse foi o segundo mês consecutivo que o nível de emprego do setor apresenta resultados negativos, invertendo uma curva de crescimento iniciada em janeiro desse ano, e totalizando até o final de junho, então, 234.600 empregos diretos. A TLP também aumentará as incertezas dos investidores, pois apresenta grande volatilidade, uma vez que é atrelada à variação da inflação, ao IPCA, e aos juros através da NTN-B. Eu acredito que esses dados sobre a volatilidade acabou até de ser demonstrado aqui pelo professor que me antecedeu nessa fala. Eu diria que, para a indústria, a grande preocupação é de que nós possamos encontrar formas de fazer financiamento aos investimentos de longo prazo no Brasil. Nós não estamos pedindo nenhum tipo de subsídio, nós somos totalmente contrários a qualquer tipo de subsídio, principalmente esses tais subsídios implícitos que não possam ser vistos com clareza. Entretanto, eu acredito que é hora de nós, no Brasil, discutirmos profundamente a necessidade de mantermos a indústria aqui instalada e de que nós percebamos que política industrial não é nenhum absurdo que se faz no Brasil, que, muito pelo contrário, se faz em vários países do mundo, inclusive em países bem desenvolvidos, e que, portanto, nós precisamos entender que, para que a gente possa manter uma indústria que há duras penas e que custou muito para nós instalarmos no Brasil há tantos anos, é fundamental que a gente observe o que a concorrência internacional está fazendo para manter as indústrias nos seus países de origem. E, portanto, seria temerário que nós, brasileiros, de uma certa forma até inocente, expuséssemos a nossa indústria, o nosso parque industrial, não em função de sua incompetência ou da sua incapacidade de concorrer com os países em função das suas dificuldades internas. Muito pelo contrário, em função das condições brasileiras, que muitas vezes nós perdemos, sim, competitividade. Era isso que nós tínhamos a dizer. Muito obrigado. Eu agradeço o representante, o presidente da ABINE.
E passo imediatamente para o diretor de Política Econômica do Banco Central, Carlos Viana.